Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento, cara, do YouTube Shopping, você pode garantir os mantos oficiais do Mengão, inclusive esse aqui do Zico, eu vou deixar no destaque, esse manto oficial do Flamengo, da Brasiline, do Zico, 40 anos aí, né, do retorno do Zico e tudo mais, esse manto é espetacular. Esse e outros mantos da Brasiline e da Adidas você pode comprar aqui agora e ajudar o Flamengo. Olha só, a gente tem aqui algumas situações para trazer para vocês, o Flamengo divulgou uma nota oficial e é importante a gente falar sobre essa nota oficial, porque o Flamengo, em momento algum, se preocupou em desmentir situações envolvendo jogadores, Sapucaí, festa, não sei o quê. Apesar do staff do Everton Araújo desmentir, dizer que ele não foi para a festa, apesar de tudo que aconteceu, o Flamengo não defendeu que os jogadores não tenham feito isso ou aquilo. O Flamengo também não falou se fez ou não. A questão que eu achei muito importante na nota do Flamengo, o Flamengo deixa claro que o jogador tem que saber qual é a conduta correta, a conduta de um atleta. Então o Flamengo acaba que dá um puxão de orelha em jogadores que não querem ter uma conduta profissional, uma conduta de atleta. No meu entendimento, na minha concepção, o Flamengo deu um puxão de orelha público nos jogadores que não seguem uma conduta profissional. Tá? Olha só. Então a nota do Flamengo tá aqui, ó. O Flamengo se posicionou e reforçou critério nas decisões internas em nota oficial. E detalhe, o Flamengo deixa claro também que não vai aceitar pressão externa nas suas decisões. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo que envolve o ambiente da equipe profissional. Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa. Ou seja, especulação, pressão externa, para eles não vai funcionar. Embora, né, torcida organizada no CT, torcida organizada na casa do Everton Araújo, torcida organizada dizendo que vai procurar jogador na rua, mas o Flamengo diz que não vai se posicionar com relação à pressão externa, né? O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais. Olha a importância dessa frase aqui agora. Isso aí para mim é um puxão de orelha claro em quem não quer ser profissional. O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, ou seja, os atletas sabem quais são os códigos de conduta. Formais ou informais. O que é formal? O que está no contrato e o que é informal, que o jogador tem que saber que tem que fazer. O atleta tem que se comportar de um jeito que ele sabe que ele precisa se comportar daquele jeito para ele funcionar melhor. E aí o Flamengo fala, e plenamente cientes dos códigos de conduta formais ou informais exigidos pelo alto rendimento. O Flamengo dando claro puxão de orelha em jogador que não entende o que é ser atleta de alto rendimento. Tá? Então foi uma nota onde o Flamengo oficialmente está cobrando que os jogadores sejam atletas, que os jogadores que são atletas de alto rendimento tenham a conduta de um atleta de alto rendimento, formal ou informal. Tá? Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados. Então o Flamengo diz que não vai aceitar pressão externa, mas ao mesmo tempo cobra e fala que bota o dedo na ferida e diz que tem jogador que tem que entender o que é uma conduta de atleta de alto rendimento. Nota importante, tá? Não é qualquer coisa. O Flamengo se posiciona de forma firme, tá? E aí o pessoal falando aqui. Discordo, mas vamos lá. O Henrique Ribeiro, parece que a nota oficial do Flamengo é uma tentativa de desviar o que está acontecendo com o elenco.
cuja grande maioria da torcida rubro-negra, né, ajuda a pagar os salários dos jogadores que estão de baixíssimo desempenho, causando tristeza e frustração da torcida que lota o Maracanã. O pessoal falando que teve omissão na nota. Olha só, as pessoas não estão conseguindo perceber o que a nota fala. A nota é um puxão de orelha, claro. Mas, do mesmo jeito, eu sinto que falta uma cobrança do Felipe Luiz e do Boto. Falta uma cobrança direta no elenco. Falta uma cobrança, e não é por nota. Não é por nota. Tudo que a gente precisava falar. O Flamengo ainda é o terceiro melhor time no mundo no ranking da IFFHS entre 2021 e 2025. O Flamengo ainda é o terceiro melhor time do mundo. Entendeu, Felipe? Olha isso. A IFFHS colocou o Flamengo como o terceiro melhor time do mundo no ranking acumulado de 21 a 25. O clube aparece atrás apenas de Real Madrid e Manchester City, consolidando sua posição entre as grandes potências do futebol internacional. No levantamento, o Flamengo supera gigantes europeus e sul-americanos como Paris Saint-Germain, Palmeiras, Bayern, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool. A colocação reforça a consistência do Flamengo no cenário internacional nos últimos anos, mantendo-o no topo do futebol mundial e evidenciando sua força dentro e fora do continente. Aí o pessoal falando, Ibivice em 2026 já. E tá aparecendo o Ibis em 2026. Sim, realmente precisa mudar muita coisa. Mas é isso que eu tô tentando mostrar. Olha o que o Flamengo é, olha o que o Flamengo ainda pode alcançar. Olha esse recado do vídeo do Iá, de volta para as vitórias aí, é exatamente isso. O Felipe tem o poder de mudar isso, cara. Ele pode mudar isso. Tudo que foi falado ali das convicções e tudo mais, ele sabe o que... Ele já fez, cara. Inclusive, eu vi um vídeo, mais cedo a gente trouxe aqui que a torcida jovem se manifestou. A torcida jovem do Flamengo, na nota deles, eles falam exatamente isso. Ao técnico Felipe Luiz, um recado: não tente mudar a essência do clube. Não tente fazer do Flamengo um clube europeu. Não é possível que todos esses anos de clube não foram suficientes olha só, todos esses anos não foram suficientes para você aprender o que é Flamengo, aprender que o torcedor é soberano e que, independente de ser de organizado ou não, independente se vai ao estádio ou não, ele deve ser respeitado. Você desmerece o torcedor que no seu direito faz críticas pela rede social. Isso só prova a sua arrogância e prepotência, porque o Felipe tem falado algumas coisas em relação às redes sociais e tal, o pessoal tá magoado. Isso é a torcida jovem do Flamengo, tá? O torcedor não é burro, como você deve imaginar. Ele consegue enxergar o que você hoje trata o clube como um laboratório. Que existem jogadores que, mesmo não performando, seguem sendo seus preferidos. Foi exatamente o que na IA o Jorge Jesus, né, o Dr. Brown, fala para ele. A diretoria, um aviso é outra coisa, mas essa questão do Felipe Luiz, a cobrança que a torcida jovem faz é muito parecida com o vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Ele precisa querer mudar, ele precisa entender que está fazendo tudo errado. Ele precisa mudar, o Felipe precisa mudar. A gente quer que o Felipe mude, essa é a realidade. O Mauro César Pereira, inclusive, né, o Mengo Cria trouxe aqui a declaração do Mauro. Perguntei quando o Flamengo estará na sua melhor versão. Aí ele parou, pensou e falou: contra o Lanús, daqui a 15 dias. Eram 15 dias antes do primeiro jogo. Ah, contra o Lanús, ok. Aí ontem repeti a pergunta. Não foi o prazo que você imaginava. Quando vai ser? Ele não soube responder. Tá? Quer dizer, aí ele fala aqui, então ele não soube responder. Quer dizer, nem isso ele consegue hoje projetar. Quando que o time, porque ele não sabe mesmo. Imaginei que pudesse, que fosse ficar, né? Mas não ficou. E hoje ele não sabe, ninguém sabe. Não se sabe nem se ele vai conseguir retomar.
Agora, concordo com essa situação, essa coisa de ficar desmerecendo o trabalho do ano passado, de colocar como se não tivesse conteúdo nenhum. Desculpa, isso aí é ganhês, é covarde, a covardia é covardia ou desconhecimento de futebol. Tentar transformar o que o time fez no ano passado, o time que não tomava gol, um time que foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, campeão da Libertadores, já tinha sido campeão da Copa do Brasil, era detentor de todos esses troféus ao mesmo tempo e ainda ganhou aquelas 2 taças lá no Catar, antes de fazer uma final em que competiu com o PSG. E o Flamengo, naquele confronto, mal comparando, é o Lanús e o Flamengo agora, né? O Lanús competiu e conseguiu vencer na prorrogação. Poderia vencer nos pênaltis se fosse para os pênaltis. O Flamengo levou para os pênaltis, só que perdeu nos pênaltis contra o PSG, tá? Nada daquilo tem valor, aquilo caiu do céu. O Felipe Luiz não sabe trabalhar? Não, ele soube trabalhar. Agora ele está perdido, vivendo a primeira grande crise da carreira dele. Concordo com o Mauri, foi exatamente o que a IA estava falando no vídeo. Então, olha só, a gente teve em painel da FIFA realizado em Budapeste a diretora jurídica e secretária-geral adjunta da Conmebol, Montserrat Gimenez, falando sobre a distância dos clubes brasileiros para os demais no continente e disse não gostar de ver apenas times do Brasil em finais de Libertadores. Que isso, velho? Que absurdo, que absurdo. A diretora ainda falou que conversou com Marcos Mota, vice-presidente de administração do Flamengo, sobre quase todos os clubes do futebol brasileiro virarem SAF, com exceção do Flamengo. E a culpa é do Flamengo? Marcos Mota me dizia que até 2029 somente um clube não vai ser SAF no Brasil. Flamengo. Só um. Isso significa que os clubes brasileiros vão entrar em MCOs, sigla em inglês para redes multiclubes, a 500 km por hora. Hoje, já há diferença econômica do Brasil para os outros 9 países sul-americanos. Isso significa que o descolamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto, e que adoraria poder dizer que esse não é o caminho para a América do Sul. Gente, isso é surreal. Eles não querem os brasileiros ganhando sempre, ou chegando na final sempre, né? E estão incomodados com isso. Acho que há muito trabalho a ser feito, porque se o Brasil se distanciar muito mais do que está hoje, vamos mesmo continuar tendo finais totalmente brasileiras, ou vamos deixar o resto dos clubes para trás. Para trás, no caso, ela pergunta. Não tem jeito. É o futebol. Se você não se prepara financeiramente, não faz administração, não se cuida, né, não tem fair play, não faz as coisas direitinho, vai ficar para trás. E é o que está acontecendo. O Flamengo Flamengo e Palmeiras, hoje que não são SAF, estão puxando esse bonde. Mas o Botafogo também ganhou, graças a SAF, né? Mas a evolução é que o clube brasileiro, quando está muito bem, vai puxando todo mundo, né? A não ser que os caras comecem a quebrar também, porque o Flamengo está inflacionando tudo e tudo mais. O Flamengo está aquela tática que eu já falei para vocês do BAP. Mas fora isso, vamos continuar tendo final brasileira. E eu já falava para vocês que os caras da Conmebol, o pessoal da Conmebol, a diretoria, estava incomodada com essa questão toda de finais de clubes brasileiros, né? Eu falava isso para vocês, lembram? Pois é, complicado, né? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Tô partindo lá agora para ver o Messi jogando na MLS contra a equipe do Orlando City, no estádio do Orlando City, Orlando Inter Miami. Vamos ver se o Iago vai entrar. A gente está indo para lá agora acompanhar, então, Orlando City versus Inter Miami, com possivelmente, né, presença do Lionel Messi. Valeu, galera! Fui!